Meus amados, quando Jesus ele estava no Getsemane, ele fez uma oração que tem um significado tremendamente importante, relevante para nós. O Senhor Jesus estava prestes a ser entregue nas mãos dos homens que o levariam até a cruz. Eu tenho estado nesse lugar muitas vezes eu orei nesse lugar. É um lugar que mexe com a gente. Lá existem oliveiras que são do tempo de Jesus, oliveiras muito antigas, comprovadamente muito mais de 2000 anos. E ali o Senhor Jesus fez uma oração. Ele foi tentado. Não foi no deserto que Jesus teve a sua maior tentação, quando ele foi levado para ser tentado pelo diabo. A maior tentação dele foi ali, no Getsemane. Porque o que estava em jogo ali, e o que estava para começar a acontecer, a partir da prisão dele, era o cumprimento de um propósito maior de Deus. A gente sabe que dali o Senhor Jesus foi levado para ser julgado, condenado e morto na cruz. Então, ele orou ao Senhor e ele disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Ou seja, se possível, me livra de passar por tudo isso. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ou seja, ali o Senhor Jesus estava dizendo que não era necessariamente a vontade dele passar por tudo que ele ia passar. Especialmente porque pela primeira vez ele iria experimentar a dor da separação de Deus. A gente sabe que na cruz ele orou: Deus meu, não Pai. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado na cruz, porque naquele momento ele estava carregando os pecados de toda a humanidade. Então para ele foi uma coisa pesada, e ele disse: Pai, eu não gostaria de passar por isso, mas o que importa é a tua vontade. E o que é a tua vontade? É o teu propósito. Isso tudo tem um propósito. Isso tudo está relacionado com o teu reino. Isso tudo tem a ver não com uma questão política. Isso não é um show. Isso não é uma manifestação popular, uma manifestação política. É o teu propósito sendo estabelecido. Então, eis-me aqui. Né? Ali o Senhor estava dizendo: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade é que deve prevalecer. Né? Então, a gente entende que não há nada que seja mais importante do que o propósito de Deus para a nossa vida. E tudo que o diabo quer, tudo, guarde o que eu estou falando, tudo que o diabo quer, o que ele mais quer, é que você não tenha a percepção do teu chamado. Ele quer que você esteja aqui na igreja simplesmente por estar. Que você seja apenas alguém que gosta de vir aqui, que gosta dos louvores. Você gosta muito da voz do Mateus. Você gosta de estar aqui, simplesmente. Mas é muito mais do que isso. Na verdade, nós precisamos aprender a ter essa percepção do chamado de Deus. Essa percepção, essa sensibilidade para entender que Deus nos entregou uma missão. E essa missão não foi dada apenas à instituição, não foi dada apenas aos líderes que estão à frente da igreja,
que é outra ideia equivocada que o diabo colocou na cabeça das pessoas desde o 3º século, principalmente. Com a chegada do imperador Constantino, muitos desvios aconteceram na igreja, no 3º século da era cristã. E um deles foi esse, que só os sacerdotes é que podiam ler a Bíblia, só os sacerdotes é que podiam discernir a palavra de Deus, e só eles tinham a prerrogativa, o direito e o dever de fazerem a obra de Deus. Isso foi uma cilada do diabo. Aí a igreja mergulhou numa apostasia de muitos anos, séculos e séculos e séculos. A igreja se viu envolvida com idolatrias, com práticas desumanas. Para você ter uma ideia, a igreja teve até um exército que matava, um exército violento. Foi um período negro da igreja. Até que houve a reforma protestante, as coisas começaram a mudar. E uma das coisas que a gente precisa entender é que o Novo Testamento deixa claro que todos nós fomos feitos sacerdotes. A Bíblia diz que nós somos o sacerdócio real. Ou seja, já não é mais o líder que está no altar. Na nossa igreja a gente procura usar da simplicidade, quer dizer, a gente procura se vestir como você se veste. Não é por comodismo, não. É para você entender que nós temos sim um chamado, um ministério, uma vocação para estar aqui, mas que você também tem. Que nós também somos falhos, que nós também temos limitações, nós também nos sentimos cansados muitas vezes, esgotados, como você. Mas a missão foi dada para mim da mesma forma como foi dada para você. Talvez não para você chegar aqui, pegar o microfone, assumir o comando de uma igreja, mas você tem também a responsabilidade com o reino de Deus. E essa foi a grande mudança, a grande revelação, o grande boom da igreja apostólica, da igreja primitiva. Porque eles entenderam que a missão de cumprir o evangelho, de pregar o evangelho, de expandir o reino, não era apenas das lideranças. O João, a Maria, o Pedro, o Paulo, o Tiago, todo mundo começou a pregar o evangelho. Pessoas simples, pessoas letradas, pessoas que não tinham muita cultura, pessoas, enfim, de todas as características, começaram a largar tudo pelo reino e se tornaram sacerdotes e começaram a pregar a palavra. Então é muito importante, não vai adiantar a gente ficar aqui chamando você para expandir o reino, se você não compreender que não é apenas vamos lá, não é apenas um incentivo para a gente chegar a algum lugar, para a gente fazer a igreja crescer, é muito mais do que isso. Você tem que ter a percepção de chamado, de vocação. É isso que vai fazer você se tornar mais parecido com a igreja apostólica. É isso que vai fazer você ter vontade de santificar a sua vida. Isso vai fazer com que você tenha vontade de orar mais, de se consagrar mais. Você entender que você tem um chamado. Você entender que vidas dependem de você. A gente fala sempre isso. Eu não tenho acesso a todas as pessoas que você tem. E hoje Deus te deu uma ferramenta top para você falar de Jesus. Porque antes a gente não tinha acesso às pessoas. Hoje, quantos seguidores você tem no teu Instagram?
Quantas pessoas acompanham tudo que você faz? Tudo que você coloca no teu Instagram, se você tem 1000 pessoas, são 1000 pessoas que estão te vendo, te acompanhando, que estão ouvindo você. Isso é uma maravilha. Você consegue entender? Nem sempre as pessoas que te acompanham, me acompanham. Nem sempre eu terei acesso às mesmas pessoas que você tem. Tem pessoas que você vai falar e que vão acreditar em você. E eu mesmo sendo bispo vou falar e elas não vão acreditar em mim. Até porque já existe uma resistência própria do diabo mesmo. Então nós precisamos entender que não haverá expansão do reino se não houver essa sensibilidade. A gente precisa entender que ninguém está aqui, exceto alguns visitantes que vêm nos visitar, que poderão ou não estar sendo chamados, mas você que é membro da igreja, você não está aqui por acaso. Você que veio de outro ministério, que Deus te trouxe para cá, não aconteceu por acaso. Deus vai mexendo nas peças, Ele vai colocando tudo nos seus lugares, Ele vai preparando o campo para que nós possamos chegar a algum lugar e possamos de alguma forma contribuir com o reino. E aí a gente começa a ver o que aconteceu no passado. É lógico que a gente cita referências bíblicas, porque a gente quer ler na Bíblia, mas eu diria hoje que muitas pessoas têm deixado um legado. Grandes líderes têm deixado um legado. Nós temos missionários que vieram, a gente falou outro dia aqui do grande avivamento que aconteceu lá na Califórnia, do surgimento do pentecostalismo, a partir do avivamento da Rua Azusa. Os missionários que surgiram lá nos Estados Unidos, que vieram para o Brasil para evangelizar e trouxeram o pentecostalismo para o Brasil, a renovação carismática, Quando falam em renovação carismática, as pessoas pensam logo no catolicismo, Mas não é. Antes desse movimento de renovação ser chamado de pentecostal, já era chamado de movimento carismático. Carisma, vem do grego charisma, que significa dons, Então, nós estamos vivendo uma constante renovação. Os anos vão passando, os períodos vão passando, e Deus vai levantando homens e mulheres, tal como levantou no passado, nos tempos bíblicos, para que o propósito dele se cumpra. A gente tem que ter esse entendimento. Cada vez que você vem aqui e traz, por exemplo, o teu dízimo e consagra no altar, cada vez que você se sacrifica para consagrar uma oferta especial no altar, não é meramente para ajudar a pagar a conta de luz da igreja que vem alta, não é meramente para cumprir os compromissos, é mais do que isso. Na verdade, você está fazendo a mesma coisa que era feito nos tempos de Jesus. A Bíblia diz que até as mulheres no tempo de Jesus teciam suas fazendas e vendiam para sustentar o ministério de Jesus. Tudo tem um propósito. Não é simplesmente porque você está aqui e você se sente bem em ajudar o reino, colaborar com uma visão. É mais do que isso, é um chamado. É uma vocação. Por isso é que a palavra do Senhor é tão clara. Ela diz que quando nós sonegamos o dízimo, nós estamos roubando a Deus. Porque Deus já conta com isso. Ele já te abençoa para que você tenha como honrar e sustentar o reino. O reino é mantido como? Basicamente, com dízimos e ofertas. Mas basicamente o que sustenta o reino são os dízimos.
É chamado. Vê se você consegue entender. É chamado, é vocação. Não é uma mera liberalidade, não é uma questão de você achar que é melhor assim, ou de você gostar da ideia, achar legal. É um chamado. Então você pega homens e mulheres que se dedicaram, agora no tempo presente mesmo, Billy Graham, Rex Humbard. Quantos homens, Scofield, quantos homens que se entregaram, quantos missionários. Aqui no Brasil nós temos grandes nomes de pessoas que se dedicaram. O líder que me consagrou a bispo, por exemplo, já está na glória, ele foi um dos precursores do pentecostalismo no Brasil, missionário Cecílio Carvalho Fernandes. Um dia, fazendo um programa de rádio na mesma emissora que ele virou para mim e falou assim: quero você na minha igreja, dia tal, vai de terno, que eu vou te consagrar a bispo. Deus me mandou. Eu falei, sim, senhor. Grande homem de Deus que fez uma obra tremenda, deixou um legado tremendo. Aí, se a gente pega no passado, a gente vê que Deus foi conduzindo todas as coisas, tudo gira em torno desse chamado. A minha ideia aqui é mostrar para você que não é algo aleatório, você não está aqui de forma aleatória, você está aqui porque você tem um chamado para estar aqui. Por isso que cada pessoa é importante, cada pessoa da igreja é uma engrenagem. Essas engrenagens se encaixam. Você consegue compreender? E aí nós vamos ler um pouquinho de Bíblia aqui. Vamos falar primeiro, tinha que ser, né, do nosso pai Abraão. Pega a sua Bíblia, vamos ler Gênesis 12, versículos 1 e 2. Eu queria que você me ajudasse acelerando aí, achando rapidinho. Gênesis 12, um texto bastante conhecido nosso. Então, acharam aí? Ih! Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de teu pai, de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Ou seja, ele não tinha nem mostrado ainda. Vai para a terra que eu vou lhe mostrar. Farei de você um grande povo. Olha o propósito de Deus. Deus queria, através de Abraão, formar a nação hebraica. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Até hoje a gente está falando de Abraão. A palavra se cumpriu. O que Abraão fez? Deixou tudo para viver o propósito de Deus. Quantas pessoas deixaram tudo para viver o propósito de Deus? Porque entenderam o chamado. Não é uma empolgação, não é uma parada legal, é mais do que isso. É um chamado, é uma vocação. Vamos ver José, Gênesis capítulo 50, verso 20. A gente conhece a história de José, né? Que foi vendido pelos irmãos, foi levado lá para o Egito. Só que isso tudo depois se tornou em bênçãos, né? Porque depois, através de José, a família dele toda foi salva e o povo de Deus foi salvo. Ou seja, o propósito de Deus foi, né, perpetuado. Se morresse todo mundo de fome lá em Israel, né, onde havia uma seca, como é que o Senhor Jesus nasceria do povo hebraico mais tarde? Gênesis 50, verso 20. Vocês planejaram o mal contra mim. José disse para os irmãos dele, quando José revelou-se para os irmãos, né? Já era governador do Egito. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então você vê José enfrentando a traição, enfrentando a escravidão, a prisão, mas Deus o exaltou. Por quê? Porque ele foi fiel ao seu chamado. Amém? Moisés,
Veja aí, Êxodo capítulo 3, versículo 10. Moisés era um homem como você, como eu. Ele não era um homem diferente de nós. Aliás, ele tinha muitas limitações, ele mesmo disse isso para Deus. Né? Êxodo 3:10. O que Deus disse para Moisés? Deus disse, olha, agora pois vá, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Você nota que está tudo interligado, o propósito de Deus está todo interligado. A sobrevivência dos israelitas. Por que Israel nunca perde uma batalha? Por que Israel sempre vence? É loucura abrir a boca para falar mal de Israel, é trazer maldição para a tua vida. Porque há promessas, Deus disse, olha, eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então abrir a boca para falar mal de Israel é um problema. Biblicamente eu te asseguro. Entendeu? Então Deus vai fazendo tudo para que Israel sobreviva. Trouxe Moisés para que ele, trouxe Abraão para que ele pudesse fundar a nação hebraica, dele saiu a nação hebraica. A gente viu aqui sobre José. José foi vendido como escravo, no final se descobriu que se ele não fosse para lá, a família dele teria morrido, quer dizer, o propósito de Deus também teria falhado. Aí agora Deus olha para o seu povo sendo escravo lá e usa Moisés para tirar o povo, levar de novo para a terra prometida. Tudo tem um propósito. Aí eu dei um salto aqui, por causa do tempo. Vamos falar de Davi agora. A gente não podia deixar de falar de Davi, né? Atos capítulo 13, versículo 22. Você observa Davi. Davi era um homem simples. Davi era um homem comum. Era um pastor de ovelhas. Atos 13, 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Olha o que Deus disse a respeito de Davi. Encontrei Davi, filho de Jessé. Você se lembra quando o profeta foi lá na casa de Jessé para escolher o rei, para falar quem seria o rei? Trouxe o primeiro irmão, ó, não é esse não. Trouxe o segundo, ó, não é esse não. Trouxe o terceiro, não é esse não. Passou todo mundo, mas você não tem mais nenhum filho? Tem um, mas é o mais novinho, está lá. É esse aí, chama ele. Entendeu? Propósito de Deus. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Por que era homem segundo o coração? Porque era correto, era perfeito, que não tinha falhas? Não, a gente vê na própria Bíblia as falhas de Davi. Mas ele explica aqui, olha, ele fará tudo o que for da minha vontade. Ou seja, propósito. Você entende? Ele foi chamado para cumprir um propósito. Primeiro, Davi precisava, ele tinha uma missão importante, consolidar Israel como nação. Então, ele se colocou numa posição de rei e ele brigou. Ele matava milhares de pessoas, ele tem muito sangue na mão dele, mata milhares de pessoas, porque ele precisava consolidar a nação de Israel como uma nação. Segundo, ele precisava preparar o caminho para a construção do templo. Ele não pôde construir o templo porque as suas mãos estavam sujas de sangue, cheias de sangue, né? Coube a Salomão, que também não era perfeito, tá? Às vezes as pessoas pensam assim, não, coube a Salomão porque Salomão era muito perfeito, então foi... Não, Salomão era exatamente filho de quem? De Davi com Betseba. A gente conhece a história de Betseba com Davi. Mas Deus usou Davi para poder preparar todo o campo
E depois preparou todo o material do templo, trouxe cedros do Líbano, preparou todo o material. Aí passou para Salomão a missão de construir o templo. O propósito de Deus foi sendo construído, tudo foi sendo colocado, item por item foi sendo colocado em prática. Aí nós tivemos aquele episódio, né, já no cativeiro da Babilônia. O que aconteceu? Eles foram levados para fora, depois a Babilônia caiu, vieram, né, depois da Babilônia, quem se lembra? Me fugiu agora. Quando o Império Babilônico caiu, Persa. Aí veio o Império Persa. E aí o que aconteceu? O povo de Israel já estava lá no cativeiro, estava lá na Babilônia, e a Babilônia caiu, veio o Império Persa. Aí de repente o rei Assuero, que era o rei persa, ele está lá oprimindo o povo continuou prisioneiro lá. E aí Deus usou uma mulher para poder impedir que o povo judeu fosse massacrado. Quem foi essa mulher? Esther. Entendeu? Deus fez com que ela se tornasse rainha. Olha que coisa bacana. Você se lembra quando Mardoqueu, ela disse que não podia, porque ela não podia falar com o rei, senão ele ia morrer. Aí Mardoqueu disse para ela: olha, vamos deixar a coisa bem clara aqui. Se você não fizer isso, se você não falar com o rei, o livramento vai vir de outra parte. Mas você vai morrer e toda a sua família. Não pensa você que você vai ficar livre, não. Você já parou para pensar que talvez seja exatamente para isso, para esse momento que você está aí como rainha? Mardoqueu disse para ela. Vamos ler Esther capítulo 4, versículo 14. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Você pode dar glória a Deus? Outro dia eu estava falando para alguém, né, que prosperou, que tem um salário, que está ganhando bem. Você já parou para pensar que Deus te colocou num bom emprego, Deus te deu uma empresa, sei lá, Deus te abençoou de alguma maneira, exatamente porque Ele já conta com a sua lealdade, com seus dízimos. Deus fez você ganhar essa pensão, Deus fez ganhar esse benefício, Ele já juntou, reuniu todo mundo, botou, opa, isso aqui é o pessoal que vai sustentar essa casa de oração. Você está entendendo? Quem sabe não foi por esse motivo que Deus te colocou lá nesse emprego, porque só você vai ser o profeta lá dentro dessa empresa. Quem sabe Deus te colocou ao lado de uma pessoa, porque Deus tinha que te usar para abençoar essa pessoa. Só você podia abençoar a vida dela, ninguém mais. Pode parecer estranho isso. Às vezes tem uma pessoa que está perto de você, está lá no fundo do poço, lá no abismo, lá no buraco, que, sabe, e Deus usa você. Deus usa você para poder fazer aquela pessoa se erguer, se levantar. Aí a gente lembra dessa pergunta, né? Ele diz aqui: quem sabe não foi por isso que Deus te colocou aí, Esther? Como rainha, Deus tinha que te usar, Deus tinha que usar alguém. Assim como Deus botou Moisés lá atrás para libertar o povo das mãos de Faraó, agora, Esther, Deus te colocou aí como rainha. Porque o propósito dele não pode deixar de se cumprir. Você entende? A gente precisa ter essa sensibilidade para entender que a nossa vinda aqui para a igreja, a nossa presença aqui não é meramente uma formalidade, é muito mais do que isso, é um chamado.
A gente não vai conseguir expandir o reino se a gente não tiver esse entendimento, esse discernimento de chamado, de vocação. A gente tem que entender que nada acontece por acaso. Isaías é mais um guerreiro aqui, ó. Vamos ver, Isaías capítulo 6, versículo 8. Naquela época de Isaías, a gente está pulando no tempo, né? Na época de Isaías, foi quando aconteceu uma rebelião entre o povo de Israel. Havia o risco do povo se corromper. O povo estava servindo a outros deuses, tinha uma rainha maluca lá. Quem sabe o nome dessa rainha? Hein? Jezabel, né? Jezabel era idólatra, tremendamente idólatra, né? E ela fazia a cabeça do marido. Isso nunca acontece, a mulher nunca faz a cabeça do marido, né? Vocês estão rindo por quê? Isaías foi levantado para... ele sofreu, hein? Você tem que ver como é que é gostoso, é sensacional você entrar na gruta de Isaías, onde Isaías ficou lá na caverna. Gente, que coisa, que sensação gostosa você entrar nessa caverna. Aí, olha só, Isaías 6,8. Então, disse o profeta, ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Amém? Você pode levantar a tua mão agora e dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? É chamado. Pedro, né? Pedro, eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, tá? De pescador, ele foi feito líder da igreja. Pedro, passou Jesus lá, falou, Pedro, vem, me acompanha. Pedro largou tudo. Pedro saiu e foi atrás de Jesus. Não, vamos ler, gente. Mateus 16, 18. Vamos ler, ninguém está com pressa, é carnaval. Ninguém tem fome. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la. Pedro era um pescador, mas ele se conscientizou do chamado dele. Foi tão forte para ele esse chamado, que ele largou tudo, largou o pão dele, o ganha-pão dele. Ele ganhava a vida pescando. Ele largou as redes para lá e foi atrás de Jesus. Mas como vai ser? Não sei. Mas como é que você vai sobreviver? Não sei. Eu sei que eu tenho um chamado. O Senhor vai prover, vai me sustentar. A mesma coisa que eu e tanta gente tem feito. Você consegue compreender? Paulo, né? Você vê o chamado de Paulo. Deixa eu te explicar qual é o chamado de Paulo. Interessante. Pedro, ele tinha uma visão muito focada para o povo judeu. Então o foco dele era o judeu. Muito interessante isso para você entender uma coisa. Você tem que entender uma coisa. Recebe essa palavra, entenda o que eu vou dizer. Porque ela vem de Deus. Tudo é reino. Tudo é evangelho. Mas cada um tem um chamado. Cada um tem uma missão. Pedro foi chamado para pregar para os gentios. Aliás, para os judeus. Aí o trabalho entre os judeus estava indo bem. Jesus já tinha até assunto aos céus, estava tudo bem, trabalho lá, focado. Aí o que Deus fez? Chamou Paulo. Vamos ler o que está escrito em Atos 9,15. Tinha um profeta lá, né? Ananias. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido. Eu escolhi esse homem para levar o meu nome perante os gentios, ou seja, perante os que não são judeus, e os seus reis, e perante o povo de Israel. Agora você vê,
Um Deus chamou e disse, ó, você vai cuidar dos judeus. Aí depois Deus chama Paulo e diz, ó, você vai cuidar dos gentios. Entenda uma coisa, irmão, você tem uma missão no reino, mas tem uma missão também específica. Você está sentado aí nessa cadeirinha preta aí, porque Deus escolheu você para servir neste ministério. E quando a gente fala que vamos expandir o reino, você vai sim expandir o reino neste ministério. É uma missão que Deus deu a você. É uma missão que foi entregue a você. Você tem que ter essa noção de chamado. Tem que entender que não é por acaso, é um chamado, é uma visão específica. É por isso que muita gente sai lá de Campo Grande, lá não sei de onde, passa na porta de um monte de igreja e vem para cá. Não é porque aqui é melhor do que as igrejas que estão lá. Está cheio de igrejas boas lá. Cada um está cumprindo a sua missão. Cada um tem uma missão específica. Você vai lá para Santa Cruz. Santa Cruz é um lugar onde hoje está concentrada. É uma região extremamente violenta hoje, né? Uma região perigosa. Deus tem levantado igrejas em cada esquina de Santa Cruz. Você passa ali pelo Cesarão, é igreja assim, quase uma encostada na outra. E todas elas estão cheias. E Deus está fazendo a obra. Tem igreja mais flexível, tem igreja mais tradicional, tem igreja que só usa harpa cristã, tem igreja preta, né? Igreja da adoração, tem igreja para todos os gostos, para ninguém dizer assim, não, eu não gostei de nenhuma. Não, peraí, alguma você vai gostar. E cada uma tem uma missão. Cada pastor tem uma pegada. Às vezes você vê o pastor brigando aí, não, eu que estou certo, eu que estou certo. Não, está todo mundo certo, a não ser que a pessoa esteja fugindo da palavra. Tem muitas boas igrejas, mas a gente tem que ter discernimento do chamado que nós temos. Você tem um chamado. Não pensa que você é apenas um frequentador da igreja, você tem um chamado. Outro dia eu estava falando para o pastor Nelson, eu falo para o pastor Nelson, é tão bom olhar para o lado e ver que você está aqui. Ele pode não fazer nada, só ele está aqui. Ele é apoio, ele é coluna desse trabalho. Você consegue entender? Assim é você também. Olha para a pessoa que está aí do seu lado, olha. Deus escolheu essa pessoa para estar aqui do teu lado. Entende? Então, para concluir, deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa vida pertence ao Senhor. Amém? Você pode levantar suas mãos e dizer, Senhor, a minha vida pertence ao Senhor. Você tem um chamado. Cada vez que você deixa de orar, que você fica fraco, você, infelizmente, acaba comprometendo esse chamado. Tipo assim, cada vez que você deixa, para você entender, cada vez que você deixa de dizimar, você está comprometendo esse chamado. É como se Mardoqueu dissesse assim, ó, se você não dizimar, outros dizimarão. A obra não vai parar. O nosso ministério, por exemplo, existe há quase 40 anos. Já passou por todas as lutas que você puder imaginar. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. E aliás, como ajudou. Como ajudou. Entendeu? Então é preciso que você entenda que esse chamado, sabe, ele tem que reger a sua vida, ele tem que ser a base da sua vida, ele tem que estabelecer o rumo da sua vida, as prioridades da sua vida. Você tem que procurar estar forte, procurar fazer as trilhas, procurar estudar, para você servir. Você tem que procurar chama o pastor Felipe, que é o pastor da nossa igreja em Cascadura, e diga, pastor, eu não aguento ficar parado, eu não posso ficar parado.
Eu quero servir, eu quero fazer alguma coisa. Me põe aí, nem que seja para ficar segurando essa maquininha aqui, ó. Aqui todo domingo a minha missão vai ser limpar essa maquininha. Mas eu quero servir, eu quero fazer. Eu quero trabalhar, e eu tenho que trabalhar aqui, porque aqui é o meu chamado. Deus me colocou aqui. Quem está entendendo? Está entendendo? Quantas pessoas a gente agora está fazendo aí, quer lançar os GDs, a gente está lançando os GDs, a gente fica pensando, cadê as pessoas? Cadê? Às vezes você vai falar, irmão, você vai liderar um GD? Ah, não, agora não. Que é isso, gente? O nosso chamado, Deus está chamando você, Deus está querendo você. Se a gente não tiver noção de discernimento do chamado, da vocação, a gente não vai conseguir chegar onde a gente tem que chegar. A gente não vai ser forte o suficiente para chegar onde tem que chegar. Você não vai ter força nem para consagrar a sua vida como você precisa consagrar. Porque o que nos leva a mergulhar de cabeça no reino, a ponto de conseguir expandi-lo, é exatamente a compreensão de que nós temos um chamado. Fala para quem está aí perto de você, você tem um chamado, uma vocação. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Você tem uma vocação, você que está passeando aí, aproveitando o feriadão, você tem uma vocação, você tem um chamado. Vamos trabalhar esse chamado em nome do Senhor Jesus. Amém?